Sei que a nossa vida é bem corrida e às vezes a gente não para pensar, para ouvir. Isso é algo que hoje em dia não é muito comum. E eu sei que muitos aqui provavelmente devem trabalhar, outros saíram agora da faculdade, talvez já tenham começado outro curso. Mas eu gostaria que você ficasse bem à vontade. Estamos aqui na casa do Senhor. E eu vou ler um texto da palavra de Deus que talvez retrate um pouco da realidade que um aluno, seja do curso de nutrição, seja do curso de direito, ou um aluno, um aprendiz da vida. Nós vamos falar sobre alguns princípios. Eu não quero me demorar muito, mas para aqueles que trouxeram a palavra de Deus, ou os que não trouxeram, já devem ter ouvido falar de Daniel na Bíblia. E eu vou ler um versículo da palavra de Deus, que está no livro de Daniel, capítulo 1, e eu vou ler o verso 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. E diz assim o texto: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Que lhe permitisse não contaminar-se. E aí nós vamos falar um pouquinho do contexto dessa história aqui de Daniel. Na história, existia um império chamado Medo-Persa e um rei que dominava toda a região, e esse rei era o rei Dario, rei também conhecido como Nabucodonosor, rei da Babilônia. E esse rei, ao dominar Israel, esse rei toma uma decisão que era levar da linhagem real para o seu reino os melhores jovens, os jovens mais preparados para servir no seu palácio. E dentre esses jovens está lá Daniel, aquele famoso personagem da Bíblia que foi jogado um dia na cova dos leões, ele junto com seus amigos. E aí nessa história, nós vamos ver que esse jovem, ele tinha entre 15 e 17 anos. E 17 anos, para alguns, talvez seja a idade de sair do ensino médio para poder entrar num curso superior, na faculdade. Então talvez ele esteja bem dentro do contexto, da realidade de que alguns da turma de nutrição também puderam passar na transição de uma fase da sua vida escolar para outra. E diz a história que, ao chegar no palácio do rei, o rei servia para esses jovens verdadeiros banquetes. Mas o povo judeu tinha uma prática que era de não se alimentar ou determinadas comidas, porque essas comidas, no entendimento do povo judeu, eram comidas que podiam contaminar o seu corpo. Mas como isso também era uma lei, ele estaria desobedecendo princípios. E em desobedecer princípios, ele acabava indo de encontro ao seu Deus, à sua crença. Mas diz a história, como nós lemos aqui, esse jovem chamado Daniel, ele chega para aquele chefe, e diz para aquele chefe, faz uma proposta para aquele chefe. Se você tiver a oportunidade de ler todo o capítulo 1 de Daniel, e a decisão que ele toma, a proposta que ele faz, era justamente de não comer daquelas comidas gordurosas, mas de se alimentar só de verduras e legumes, talvez esteja bem dentro do contexto do curso. E a gente até brinca que eu acho que Daniel só comia chuchu. Tem alguma dieta que só come chuchu? Tem não essa. Chuchu não dá para manter um cidadão assim saudável, não. E eu vou abrir esse parênteses porque foi a primeira vez no ano, na minha vida, na realidade, que eu fui um nutricionista, foi esse ano. Há um pouco tempo atrás eu bati lá nos 99 quilos e eu digo, opa, eu tenho que fazer alguma coisa. E vendo o histórico familiar também, família, pais com problema de pressão, outra coisa, eu tenho que me cuidar agora, porque senão, quando eu chegar na idade dos meus pais, eu não sei se eu vou conseguir chegar. E foi engraçado que lá ela tira as medidas, faz aquela coisa toda, aí vê lá circunferência do seu abdômen, parece que para homem tem uma medida mágica de 90 centímetros, ou algo próximo a isso.
Ele só já passou um pouquinho disso aí, apesar de você, né, ser alto, assim, não aparentar. Mas ao passar a dieta, eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer isso? E parece que existe algo mais do que propriamente o alimento. Parece que existe alguma chave que tem que mexer aqui dentro, que ela não tinha o remédio para mexer aqui dentro, a não ser me dar um susto, dizer que você não, nas entrelinhas, né? Se eu não me cuidasse, eu ia morrer, todo mundo vai morrer, né? Mas foi a forma como ela encontrou. Mas na Bíblia mostra a história de um jovem que voluntariamente decidiu se alimentar de uma forma diferente. E aí nós vamos entender quais eram os princípios que estavam por trás disso aqui. Porque, de fato, nós somos aquilo que nós fazemos. Nós podemos até dizer que nós somos um determinado tipo de pessoa. Mas, quando você começa a conviver com o outro, é que você sabe quem realmente a pessoa é pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pela forma como essa pessoa reage. Então, você é o que você reage. Você é o que você faz e não o que você diz fazer. Então, diante disso, nós vamos observar alguns princípios aqui, e o tema da nossa mensagem é: você precisa ser determinado. E eu tenho certeza que nós estamos aqui cultuando a Deus, um grupo está aqui reunido, porque de alguma forma decidiu firmemente que iria concluir um curso. E eu sei bem o que é isso. E às vezes a gente brincava na universidade quando dizia assim: olha, existem duas alegrias, uma quando você entra e a outra quando você sai. Porque o que está nesse meio de campo aí não é moleza. Mas Daniel toma essa decisão, faz essa proposta, e diante daquele chefe eunuco, ele toma decisões baseadas em princípios. Daniel verifica as possibilidades como sendo alguém determinado e segue. Esse foi um dos diferenciais de Daniel. Daniel era um jovem que aprendeu a ter foco. Eu me lembro bem que alguns da minha turma não conseguiram concluir o curso. Começaram, mas desistiram. Talvez tivessem planejado de forma ainda sem consistência. Não conseguiram manter o foco. Então, a pessoa determinada, como Daniel, é uma pessoa que sabe o que quer. Que sabe o que quer. E aí nós vamos ver qual era o segredo de Daniel para conseguir manter essa determinação, para conseguir terminar o curso. E aí no capítulo 2, verso 23, dessa história aqui, nós vamos ver que o versículo diz assim: ó Deus de meus pais, Daniel está citando isso, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. Nessa citação, Daniel evoca ao Deus dos seus pais. Você sabe, uma pessoa que provavelmente deve ter colaborado, e talvez esteja aqui ouvindo isso que eu estou dizendo, mas que muitas vezes na jornada da nossa caminhada, de vez em quando a gente é tentado a esquecer, são os princípios que nós aprendemos com os nossos pais. Porque nós somos também o que nós aprendemos com eles. E Daniel evoca aqui os princípios e louva a Deus pelos princípios e pelo Deus ao qual ele aprendeu a servir através da vida dos seus pais. Nós podemos até achar que não, e dizer muitas vezes assim: olha, mas eu não vou jamais cometer o erro que meu pai, que a minha mãe, o ensinamento, a forma como ele me tratou em algum momento da vida. Mas nós somos muito do que os nossos pais passaram para a gente. E esse jovem aqui toma essa decisão porque ele aprendeu algo com seus pais. Nós aprendemos a servir a Deus através dos nossos pais. Nós aprendemos a ter medo de colocar a mão no fogo, e foi assim que eu aprendi, porque um dia eu queria pegar muito numa vela, e minha mãe: não, meu filho, não pode pegar na vela. E eu insisti, aí minha mãe disse assim: pega, danado, nessa vela. E quando eu segurei a vela, desceu aquela gotinha na minha mão. Isso me fez ter uma dor, ter medo, ter uma sensação terrível enquanto criança. E aí eu comecei a compreender o que os meus pais estavam dizendo, e muitas vezes a vida
nos mostra isso. E Daniel aqui está dizendo, que é um dos segredos de Daniel, é que os pais de Daniel, assim como são os nossos pais, eles são arquitetos na nossa vida. Eles ajudam a forjar o nosso caráter, o nosso comportamento. Nós aprendemos muito com os nossos pais e levamos para o resto da vida princípios dos quais nós aprendemos dentro da nossa casa, olhando para o comportamento do nosso pai e da nossa mãe. Mas nós vamos tratar de 3 decisões nesta noite. Diante desse contexto, Daniel ali estava como escravo. De um contexto de adversidade, Daniel, ele toma 3 decisões. Nós vamos meditar sobre isso. E a primeira decisão que Daniel tomou foi justamente decidir firmemente não se contaminar. Decidir firmemente não se contaminar. Daniel disse que não queria a comida e a bebida da Babilônia. Ele tomou uma decisão. E aí nós meditamos na palavra de Deus e vemos que uma pessoa que diz que é cristã, que diz que serve a Deus, que professa uma fé em Deus, em Jesus Cristo, ela deve entender qual é a consequência disso. E a consequência de servir a Deus, de dizer que reconhece a Deus, que conhece a Jesus, é agradar a esse Jesus. E como é que a gente agrada a palavra de Deus a esse Jesus? Nós tomamos decisões. Nós fazemos escolhas constantes na nossa vida. Eu decido ou não ser corrupto. Eu decido muitas vezes fazer a mesma coisa que os políticos, que hoje, mais do que nunca, estão em evidência, com as operações Lava Jato da vida, com os mensalões, do qual nós temos acompanhado e visto, e eu sei que isso não é novidade, isso já vem desde muito tempo, está arraigado na história do nosso país. Mas muitas vezes nós olhamos para esses homens e jogamos pedra, criticamos, mas somos nós que muitas vezes que atravessamos o sinal vermelho. Somos nós que muitas vezes abrimos o vidro do nosso carro e jogamos o papel do lado de fora. Somos nós que muitas vezes deixamos a latinha com água acumulada onde o mosquito vai crescer, se proliferar e talvez picar alguns. Somos nós que muitas vezes vamos lá na urna e apertamos o botão e faz aquele barulhinho. Estamos dizendo assim, esse é o meu candidato. Muitas vezes nós estamos transferindo as nossas responsabilidades sempre para o outro. Porque é muito mais fácil olhar os defeitos de quem está do nosso lado. É muito mais fácil olhar para o outro e dizer assim, pai, fulano de tal, que cabra sem vergonha. Como é que pode, rapaz, aquele cara é um ladrão, não sei o quê. Mas estamos nós, falando mal do nosso próximo, até mesmo do nosso parente, reclamando, murmurando, e nos esquecemos que nós somos tão humanos, cometemos os mesmos erros do que essas pessoas que muitas vezes estão ali atrás das grades. A diferença é que muitas vezes o pecado, o erro de alguns, ele é público. Ele tem um vulto muito maior. Mas diante de Deus, nós aprendemos, com os ensinamentos de Jesus, que não existe tamanho de pecado. Porque diante de Deus, os pecados eles têm o mesmo tamanho. Diante de Deus, nós somos iguais. Eu adoro Morada da Paz. Não só porque trabalho lá, mas porque os túmulos estão todos lado a lado uns dos outros. E lá não tem uma catatumba maior do que a outra. Diante de Deus nós vamos nos encontrar um dia, e as nossas decisões, as nossas escolhas, nós vamos ser iguaizinhos diante de Deus, aos políticos que nós sabemos que fazem. Mas Daniel decide não se contaminar. E a palavra de Deus nos mostra vários textos sobre isso. E um deles está em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 23, que diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Quem nunca aqui colou na vida em prova? Eu vou baixar minha mão. Quem nunca aqui ajudou o amigo no trabalho e botou o nome dele na prova lá para o professor, no trabalho em grupo, e diz assim, fulano fez o trabalho,
Fez, professor. Ele participou? Participou, professor. Isso é verdade mesmo? É, professor. Vamos apresentar o grupo aqui. Não tem, né, aquele jeitinho brasileiro? Vamos aqui dar uma focinha. Sei que o pessoal fica olhando para um lado. Também fui aluno. Não faz muito tempo. Mas muitas situações dessa nos levam a ter um comportamento que não agrada a Deus. E Daniel aqui escolhe ser diferente. Escolhe ser alguém realmente numa condição de agradar ao seu Deus. Não importava quais seriam as consequências disso. A palavra de Deus, em 2 Pedro, capítulo 2, verso 19, diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. O que é que te vence? O que é que te corrompe? O que é que balança com você e você fica em dúvida assim, se deve ou não fazer? Isso que te incomoda pode ser a coisa que lidere a sua vida. Quando os seus valores, aquilo que você aprendeu na sua história, com seus pais, em casa, disseram assim: olha, vai por esse caminho, não faz assim, mas existe sempre alguma coisa ali, no nosso coração, que pode nos levar a um comportamento que a gente entende ou aprendeu que não era adequado. Então a palavra de Deus está dizendo que se isso te domina, se isso te vence, isso é o que domina o teu coração. E nós precisamos tomar decisões. E a decisão da história da vida de Daniel foi não se contaminar. Ele decidiu isso. Eu não sei quais são os princípios que nortearam você durante o seu curso. Que qualidade profissional você quer ser, mas o Brasil, a humanidade e a história é carente de pessoas que levem a sério a si e aos outros. Que queiram fazer de forma bem feita, que queiram fazer e sejam comprometidos com a sua profissão. Porque nós estamos arraigados e ao nosso redor cheio de profissionais que a gente olha assim: meu Deus, como é que foi que essa pessoa escolheu ser esse tipo de profissional? Como é que essa pessoa definiu que ia ser médico? Não olha nem os olhos da pessoa. Nós precisamos, eu tenho certeza, que durante o curso de vocês tiveram que tomar decisões entre escolher ser um bom nutricionista, um bom aluno do curso de nutrição ou não. E quem dera a Deus que vocês tenham feito a escolha correta, que tenham escolhido ser excelentes profissionais, né? Que tenham escolhido exercer bem, né, a função de vocês. Segundo lugar, além da decisão de Daniel, primeiro, eu não vou me contaminar. A segunda decisão que Daniel toma ele decidiu com quem ia se relacionar. Isso é muito bacana. Porque eu não conheço ninguém que seja obrigado a se relacionar com outra pessoa. Alguém que diga assim: olha, você é obrigado a se relacionar comigo. Né? Nem o rapaz, o garanhão, nem a moça obriga o outro, coloca sentimento no coração do outro. Muito menos amizade. Mas o que é que isso tem a ver com a nossa história aqui? É que Daniel escolheu 3 amigos para andar com ele, diz a história. Foram os amigos de Daniel: Ananias, Misael e Azarias. E a palavra de Deus vai dizer que esses jovens eram os jovens mais inteligentes, formosos, bem dotados, instruídos, e que eram pessoas que mantinham o seu foco. A história vai nos mostrar isso. E eu não sei se cada um de nós aqui, eu brinco com os meus amigos aqui na igreja, no trabalho, que eu digo assim: rapaz, do jeito que tu não serve para ser meu amigo, não. Porque amigo meu tem que ser igual ou melhor que eu. Porque pessoa que me puxa para baixo, como é que eu posso querer me relacionar com uma pessoa como essa? Só quer me puxar para o lado errado. Então nós temos que buscar, e na faculdade isso é algo tremendo. Porque eu me lembro bem que no primeiro semestre do curso, os grupos começam a se formar, né? Começam os trabalhos, grupo de 5, de 7, e normalmente esses grupos, eles perduram até o final do curso, né? Às vezes durante saiu um, entra outro, tal, mas normalmente essas formações, elas vão se fortalecendo de tal forma, e essa brincadeira que eu falei aqui, que é verdade, que um dá uma força a um, bota um nome no trabalho, ajudou em um no outro, isso é algo que acontece realmente. Elas
essas escolhas, ninguém é obrigado a fazer ou aceitar um determinado relacionamento, mas Daniel escolhe pessoas que tinham a ver com seus princípios. Daniel escolhe estar do lado de jovens que gostavam de orar como ele gostava. Daniel sabia o que essas pessoas poderiam agregar para a sua vida. Ele olhou ali para o caráter daqueles rapazes, daqueles jovens, e disse: é com esses aí que eu vou caminhar. Provérbios, no capítulo 18, verso 1, e no versículo 24, ele vai falar 2 textos muito bacanas. O primeiro deles é: busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. Sabe por quê? Porque alguém sábio vai procurar ter amigos. Alguém que tem sabedoria vai procurar ter amizade. E alguém que se isola, a palavra de Deus está dizendo que é insurgente, que está correndo risco. E no versículo 24, do mesmo capítulo 18, vai dizer: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há amigos mais chegados que um irmão. E muitas vezes, um curso como esse, as amizades saem tão fortalecidas, que parece que são verdadeiros irmãos e irmãs que nós adquirimos ali para o resto da nossa vida. A palavra de Deus está dizendo é que nós precisamos ter amigos que possam de alguma forma nos ajudar a fortalecer quem realmente nós somos. Que nós devemos buscar ter amizade de pessoas que possam de alguma forma colaborar para o nosso conhecimento, crescimento, e nós também, porque isso é uma via de mão dupla. Se é uma amizade onde as pessoas estão habituadas a, assim, eu sou o amigo, mas eu estou aqui em cima, você está embaixo. A amizade só serve se eu estiver por cima. Se eu for a estrela do grupo, da turma, da apresentação, show de bola. Mas se eu estiver por baixo, que amizade é essa? Um amigo não pode se sentir constrangido em olhar nos olhos do outro e dizer: olha, tu pisou na bola. Um amigo não pode chegar para o outro e se sentir constrangido e dizer assim: olha, eu não aceito determinada situação sua. Porque a amizade nos dá essa confiança, essa liberdade. Então precisamos decidir firmemente, inclusive como profissionais, como servos do Senhor, como homens, como maridos, mulheres enquanto esposas, decidir firmemente com quem vamos nos relacionar. Se isso está sendo fruto de amizade, de alegria para a nossa casa, para a nossa vida, ou se são amizades que muitas vezes têm nos entristecido, nos colocado para baixo, nos feito reféns de alguma forma. E Daniel escolheu, ele tomou uma decisão. E essa decisão repercutiu positivamente na sua vida. Terceiro lugar, eu decido o que eu quero da minha vida. Daniel primeiro escolhe não se contaminar, ele se posicionou. Ele escolhe as pessoas com quem ele ia se relacionar e agora ele escolhe o que é que ele quer ser da sua vida. Talvez nós tenhamos aqui diversas pessoas, diversas áreas, diversos profissionais que escolheram um dia ser quem são. Mas eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer alguém que não sabe o que quer para a sua vida. E dificilmente essa pessoa vai conseguir ser uma pessoa determinada por não saber o que quer. E eu não temo em dizer isso para você, que uma empresa que tem um profissional que não sabe o que quer para a sua vida profissional está fadada a se perder. Uma igreja que é liderada por um líder que não reconhece firmemente o seu chamado, está fadado a se acabar. Uma família onde a mulher, seja qual for a sua constituição familiar, o marido não entende os seus papéis e não consegue compreender o que é que cabe a cada um, que são, como é que vai ser como homem, como mulher do seu lar, estão fadados, é um lar fadado ao seu fracasso. Dificilmente vão conseguir ser boas referências para aqueles a qual estão querendo passar uma mensagem. Mas Daniel toma essa decisão da sua vida, e Daniel decide onde quer chegar. E aí eu pergunto a cada um que está aqui: você sabe onde é que você quer chegar? Terminamos o curso agora, vamos fazer um mestrado, uma especialização,
vou montar uma clínica, vou me juntar com alguém no consultório, não sei, vou atender em casa. Onde nós queremos chegar? E aí existe uma receita e de princípios bíblicos que muito é usado em diversos ambientes para que a gente possa descobrir um pouco desse propósito da nossa vida. Isso é que alimenta o coração de um homem, homem e mulher. Que nós precisamos descobrir o propósito da nossa vida, nós sabemos. Mas como é que a gente pode chegar nisso? Uma das pistas tem a ver com os nossos talentos. Você é bom em quê? O que é que você faz que as pessoas que estão do seu lado dizem, olhando para você e dizem assim, rapaz, tu faz isso tão bem. Olha, tu tem um talento para isso aí. Você consegue fazer isso, rapaz, por que você não investe nisso aí? Então, descobrir os seus talentos e a importância de ter amigos que dêem um feedback, porque tem pessoas que se propõem a fazer coisas, todo mundo está vendo que não vai dar certo, vai dar errado, e um amigo não chega para dizer, rapaz, cai fora disso, porque tu pode ser qualquer coisa na vida, menos isso. E o amigo serve para isso também. Então, procure perceber quais são os seus talentos. O que é que você faz que repercute positivamente para você, você se sente satisfeito, e para as outras pessoas. Talvez algo que cause em você um constrangimento, uma raiva. Você olha para aquilo ali e fica indignado. Rapaz, mas eu não aguento olhar para esse tipo de situação, porque isso é uma coisa absurda. E eu preciso fazer algo. Talvez se isso te incomode de alguma forma, talvez seja essa uma pista. Que você diga assim, rapaz, sabe o que eu vou fazer? Isso me incomoda, mas eu tenho um plano para isso aqui, eu vou mudar essa história, eu vou fazer algo diferente, eu vou falar sobre isso, eu vou me posicionar de tal forma, eu vou decidir, eu vou fazer isso aqui agora. Uma outra dica, você precisa ter visão do seu propósito. Daniel, na história que nós lemos, sabia bem onde ele ia chegar. Nos versículos 12 e 13 do capítulo 1, preste atenção, dizia assim, experimenta, ele está tentando convencer o chefe dos eunucos, experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer, e água a beber, então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos demais jovens, que comem as porções, as iguarias do rei, e conforme vire, procederás para com os teus servos. Sabe como foi que Daniel se viu? Depois que estabeleceu o propósito, ele tinha a convicção, na sua cabeça, na sua mente, que após 10 dias, ele estaria melhor que os outros. A convicção que vocês que estão aqui tiveram, que após X anos, 3, 4, 5 anos de estudo, vocês estariam aqui. Se nós temos objetivos, esses objetivos começam a se tornar realidades aqui dentro. Quando nós começamos a sonhar e nos imaginar, e a vermos aquilo que nós sonhamos como sendo algo concreto. Então Daniel fez isso. Uma outra ação que Daniel tomou, como receita para essa posição, para o que ele quer para a sua vida, foi agir. Porque parece que tem pessoas que sonham, mas fica esperando o milagre acontecer, o anjo descer, pegar a pessoa no colo, vamos lá, vou levar agora você no meu carro para a faculdade, vou abrir o seu caderno, e quando o professor entregar a prova a você, não se preocupe, que o anjo vai vir, vai marcar as alternativas corretas, mas vai marcar 2 erradas para não dar pista. E fica esperando que alguém faça. E muitas vezes isso ocorre, parece que tem pessoas que estão ali, sabe assim, e tem um correndo, agindo, tentando, e o outro parece que o mundo não está acontecendo nada. E esse jovem aqui agiu, ele falou, se posicionou, se imaginou, se viu lá na frente, e tomou uma decisão. Então, diante de tudo isso, Daniel agiu. Uma outra dica, para que nós possamos saber o que fazer da nossa vida, é que Daniel, ele era alguém que tinha disciplina. E disciplina deve ser como hábito, deve ser como escovar os dentes, onde nós, muitas vezes, não temos o hábito de ler,
Mas para o conteúdo entrar na nossa cabeça, a gente tem que ler, a gente tem que se preparar. Então que isso se torne um hábito. Daniel tinha um hábito. O hábito de Daniel era orar 3 vezes ao dia. E Daniel podia ter diversas ocupações, mas ele não abria mão desse hábito. Ele foi disciplinado. Ele estabeleceu um hábito, e no capítulo 6:4 do livro de Daniel, diz assim: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Havia uma turminha lá, que estava tentando encontrar algum erro em Daniel, para dizer assim: olha, manda matar esse miserável, que ele está querendo ser maior do que todo mundo aqui, ele está se achando o melhor da turma. Então vamos criar alguma situação aqui, criar uma lei lá, para que o rei pudesse estabelecer que todo mundo tinha que se curvar, e adorar ao rei, Na cultura de Daniel, isso era pecado. Mas Daniel, que aprendeu com seus pais, Daniel decide ser alguém disciplinado. E como alguém disciplinado, ele não abriu mão dos seus princípios. Mas para que tudo isso? Vamos acompanhar alguns resultados do que essas escolhas repercutiram na vida de Daniel, e eu tenho certeza que repercutiram na vida de vocês. Estamos nós aqui agradecendo a Deus pelo êxito de pessoas que se esforçaram, que escolheram pagar um preço para estarem habilitadas e habilitados a exercer uma profissão. E os resultados na vida de Daniel, e para quem tem fé e para quem não tem fé, mas para quem crê na palavra de Deus, verso 8, nós vamos ver que Daniel decidiu firmemente. Decisão firmemente são decisões que elas partem da nossa mente e do nosso coração. E nós vamos ver que as pessoas que decidem firmemente, Deus vai ajudar. Isso é uma promessa bíblica. Porque no verso 9 nós vamos ver que Daniel toma uma posição, e diante da posição de Daniel, Deus toma outra. E no verso 9, diz assim: Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deus fez. No versículo 8, Daniel decide firmemente. E aí Deus, diante da decisão de Daniel, Deus faz o coração daquele chefe ser quebrantado, e Daniel recebe graça e misericórdia. Então, se você quer ter sucesso na sua vida e ser uma pessoa determinada, haja. E saiba que aquilo que você não tiver condição de fazer, Deus vai lhe ajudar a fazer. Aquelas orações diante da prova, de madrugada, diante do trabalho, que você disse: meu Deus, eu não sei mais o que fazer, que eu não estou conseguindo entender. Mas quando chegou no final da prova, da avaliação do semestre, você conseguiu ser bem sucedido. Tenha certeza que se nós estamos aqui é porque de alguma forma Deus deu a vocês a condição, a saúde, a capacidade para que vocês estivessem aqui. Decisões são tomadas e Deus vai nos abençoando diante dessas decisões. Um outro resultado que a Bíblia nos mostra sobre uma pessoa determinada é que nós vamos nos destacar, os determinados, as pessoas que têm foco, elas vão se destacar. Em Daniel, no capítulo 1, verso 19 e 20, vai dizer assim: e o rei falou com eles, está falando com Daniel e com os amigos, entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo ao rei, e em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que lhes perguntou, se achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Deus vai te ajudar, mas Deus também, para aqueles que creem numa promessa bíblica, vai fazer com que você seja uma pessoa de destaque. Na história de Daniel, a promessa era que esses jovens foram achados 10 vezes mais sábios do que os doutores da época deles. Um outro resultado é que Deus
pode nos levar a lugares altos. No capítulo 2, versículo 48 e 49, diz assim: então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitas grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, a Sadraque, Mesaque, Abdenego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Sabe o que é bom de ter amizade? Aquilo que o pessoal chama de network. É porque quando Deus derrama sua bênção sobre a sua vida, não é só você que é abençoado, os seus amigos também são. E quando você tiver um amigo seu, que seja aquela pessoa estudante, valoroso, bom profissional, boa profissional, e de repente ela está lá exercendo um cargo de liderança, de chefia, ela vai chamar quem? Ele vai chamar quem para ajudar? Chefe, conheço alguém que estudou comigo, pensa numa menina bacana, correta, coerente, estudiosa. Será que essa vaga aqui, olha, estou vendo essa vaga aqui, acho que você podia, vamos trazê-la aqui para conversar com você? Daniel se tornou alguém de destaque. E pasmem, seus amigos também receberam cargos de liderança diante do rei. Um quarto resultado, você vai prosperar. Se você tem fé em Deus, tem depositado sua fé diante de Deus, tem trabalhado. A Bíblia fala em Daniel 6:28, olhando para a história de Daniel. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Daniel prosperou. E nesta noite aqui, pela fé, eu queria que você se apegasse a essa palavra. Que se você depositar sua confiança em Deus, se você trabalhar honestamente, se você decidir firmemente, Deus vai abrir portas na sua vida. Deus vai fazer com que você prospere, com que você seja bem-sucedido. Agora lembre-se, seja determinado, decida firmemente, não se esqueça dos princípios dos quais seus pais passaram para vocês, dos quais estão pautados na palavra de Deus, dos quais nós podemos confiar nele, sabendo que Deus tem separado para nós sempre algo melhor. A palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 55, diz assim, você pode depois meditar em casa, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os seus caminhos, porque os meus pensamentos, diz o Senhor, são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim também é a graça, o amor de Deus para com aqueles que confiam no Senhor. Amém? Vamos orar, vamos encerrar esse momento agora de pregação da palavra, e eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos, e se você quiser falar com Deus sobre isso que nós conversamos nesta noite, sobre essas decisões, nós vamos passar alguns segundos em silêncio, e eu gostaria que você pudesse fazer prova de Deus agora, e falar com Deus, dizer, Senhor, eu quero ser alguém determinado, eu quero ser alguém que confia nos teus princípios, porque eu quero ser alguém que serve ao Senhor, e ser assim como Daniel, alguém bem-sucedido, alguém que tem sucesso na vida. Então feche os seus olhos, nós vamos orar a Deus e falar com Deus nesse instante.